O que esperar das altcoins para os próximos meses? Vale a pena comprar altcoin agora? Em que momento saber que vale a pena você comprar mais altcoins do que Bitcoin? É exatamente sobre tudo isso que nós vamos falar aqui hoje nesse vídeo. Afinal de contas, quando olhamos aqui pro Bitcoin, pro mercado cripto, ontem tivemos uma baita correção, parecia que o mercado ia acabar, parecia que as quedas não tinham fim. Vimos Bitcoin abaixo dos $50 mil e olha só, menos de 24 horas depois, Bitcoin aqui perto dos $57 mil. Ou seja, quem vendeu no pânico se ferrou. Quem vendeu para BlackRock se ferrou, porque ontem, por exemplo, não teve muito outflow dos ETFs de Bitcoin. E quando nós olhamos, inclusive, para essa questão aqui dos ETFs de Ethereum, olha o que está acontecendo, Desde o dia 23 de julho ele começou a ser negociado e teve ali muito outflow, muito saque do ETH, que era a estrutura que já existia da Grayscale, e agora a gente está vendo que as vendas estão acabando e está entrando mais compra. Isso é bem interessante e Ethereum acaba sendo ali um dos grandes balizadores de altcoins, por isso que eu estou falando aqui dela para vocês, beleza? Então assim, tem muita coisa para a gente falar agora, o mercado está retomando, altcoins estão retomando bem forte, mais do que o próprio Bitcoin, justamente porque elas caíram mais e para mim a gente está numa janela de oportunidade bem interessante para o mercado como um todo, O Bitcoin é o que tem de mais seguro, mas tem outros projetos aí que estão indo super bem e eu quero compartilhar com vocês, tá? Porque uma coisa é preço, outra coisa é fundamento, Se você olha aqui, por exemplo, para esse gráfico de stablecoins emitidas, está no seu maior patamar, ou seja, as pessoas estão colocando mais dinheiro novo no mercado cripto. Quando você olha para os ativos que estão em staking, está ali bem perto das máximas. Quando você olha ali para o volume de negociação das DEX, das corretoras descentralizadas, também está num volume muito bom. Quando você olha aqui na parte de lending, empréstimos que estão ativos, também está perto da máxima aí desse ciclo, Então tá tudo indo super bem em termos de fundamento no mercado cripto. Temos um baita pânico por conta de fatores exógenos, não era um problema do mercado cripto, mas sim um problema de liquidez global, que parece que está se normalizando, até porque, enfim, $57 mil aqui, Bitcoin. Quando nós olhamos para outras coisas, como por exemplo esse dado aqui, galera, é super importante, porque a gente está em um cenário em que os long-term holders de Bitcoin, aqueles que compram Bitcoin e não mexem na carteira por mais de 150 dias, ou seja, são aqueles que estão pensando ali para um prazo maior, são aqueles que não vão vender no curto prazo, eles acumularam a maior quantidade de Bitcoin desde o início do ano, tá? Então isso é super relevante. Então, enquanto a galera estava vendendo, long-term holder estava comprando e comprou forte. Olha quantos ETFs estão comprando de Bitcoin. Só em julho foram 51 mil Bitcoins que eles compraram ali, o maior patamar ali desde março desse ano. Então, estão comprando, estão acumulando, mesmo que nós tivemos ali aquela baita correção, tá? E para mim, agora a gente está em um cenário que, com mais estresse do mundo, com mais problemas de Japão, por exemplo, tendo que subir juros, o que os governos têm que fazer? Aumentar a liquidez, colocar mais dinheiro no mercado. E geralmente, quando colocam mais dinheiro no mercado, mais o mercado cripto sobe. Pontualmente nós temos essa correção aqui, mas já dá para ver que hoje, por exemplo, o mercado está subindo mais forte. Então, quanto mais liquidez entrar, mais interessante vai ser para as criptos e mais elas podem andar, beleza? E aqui uma imagem que para mim é super relevante, Poxa, ontem nós batemos no Bitcoin $50 mil. No 70, quando está perto das máximas do momento, nós temos muitas pessoas falando de Bitcoin e quando está lá 40% para baixo, 30%, 40% do valor que ele teve de máxima, as pessoas não querem. Então, muito cuidado com isso, tá? Já a gente vai ver as altcoins em um patamar de preço muito maior do que a gente está vendo agora e quem aproveitar, aproveitou. Beleza? Aqui nós temos também dados, de que nós não estamos no topo desse ciclo de mercado e por isso que, para mim, a gente tem uma baita oportunidade em altcoins agora, tá? Aqui nós temos, dentro desse gráfico, 3 informações que são bem relevantes aqui. Nós temos o Total 3, que leva em conta todo o mercado cripto em relação a tudo aquilo que não é Bitcoin e Ethereum, então são as altcoins e stablecoins que estão aqui no Total 3. Temos aqui o preço do Bitcoin em verde escuro e temos aqui em vermelho a dominância do Bitcoin, que está no preço, está no patamar atual aqui, está no maior patamar aí desse ciclo, a dominância do Bitcoin. E geralmente nós temos um topo no mercado cripto quando a dominância do Bitcoin está lá embaixo. Por quê? As pessoas já tiraram grana de Bitcoin, já moveram bastante para as altcoins, elas já andaram bastante e aí sim nós temos um topo do mercado e nós podemos passar por uma correção. Aqui nós temos um exemplo do que foi, por exemplo, o topo de mercado lá em 2017. Então nós vimos ali, Bitcoin estava andando mais de lado, aqui em verde,
Aqui em azul, as altcoins andando muito, né, subindo absurdamente. E aqui nós tivemos a dominância do Bitcoin, ou seja, o quanto que Bitcoin representa em relação a todo o mercado cripto caindo para um dos menores patamares daquele ciclo. Então, quando a gente tem um movimento que Bitcoin está mais de lado, altcoins estão andando forte e nós temos a dominância de Bitcoin caindo, aí sim nós podemos ter um topo de mercado, tá? Então, para mim, 74 mil dólares que a gente teve ali no Bitcoin não foi topo de mercado, a gente tem muito mais espaço para subir, tá bom? Aqui, inclusive, ó, 2021 mostra claramente esse movimento, né? Aqui as altcoins em azul andaram forte. Nós tivemos aqui a dominância do Bitcoin caindo aqui em vermelho e Bitcoin andando, né? Só que as altcoins andaram mais do que Bitcoin e a dominância do Bitcoin caiu porque as altcoins ganharam mais espaço, tá? Então, a gente não tá, de novo, né? Ó, quando eu trago aqui esse gráfico atual, a dominância do Bitcoin está perto das máximas e o preço dos ativos deram uma corrigida. Então, não tem topo de mercado com essa configuração, né? Porque se as pessoas estão investindo mais em Bitcoin, quer dizer que elas estão querendo correr menos risco, elas não ainda migraram de tirar de Bitcoin para comprar outros projetos, para tomar mais risco e as altcoins crescerem mais do que Bitcoin para você acumular mais Bitcoin, né? Porque depois você vende altcoin para comprar Bitcoin e esse é sempre o ciclo, né? Tem momento Bitcoin, Bitcoin Season e momento das altcoins. Então, para mim, não tem topo de mercado enquanto você vê a dominância do Bitcoin alta como ela está agora no maior patamar desse ciclo. Então, para mim, a gente tem muito espaço aí para o mercado andar, seja Bitcoin e ainda mais as altcoins. E aí, para que vocês possam entender bem, galera, nós temos aqui, né, eu quis trazer gráfico para vocês do que está rolando no mercado. Aqui nós temos o Total 3, tá? Que leva em conta, enfim, a variação das altcoins aí. Nós vimos aqui que ontem chegou a cair para um patamar de 4,68, né? Quando a gente olha aqui para o preço atual, a gente está falando de 16% de alta, né? Que nós tivemos da mínima de ontem para o preço atual. Para mim fica mais confortável, né, você comprar altcoins quando ela superar aqui a região dos 570, né, esse Total 3 aqui, você tem um cenário melhor. Se passar as médias de 200 aqui, fica ainda melhor, né? Mas quando nós olhamos aqui, ó, para um indicador, para mim, você como investidor deveria olhar para isso daqui, né, a relação Ethereum-Bitcoin. Então, se nós temos uma relação que ela está caindo, significa que Bitcoin está valorizando mais do que Ethereum. Quando a gente tem essa relação subindo, significa que Ethereum está subindo mais do que Bitcoin. E aí, quando nós olhamos aqui para o histórico, dá uma olhada nisso aqui. Ó. No halving de 2020, que está aqui, nós tínhamos aqui o ETH-BTC na casa do 0,02. E ele subiu aqui, ó, em 590 dias, né, depois do halving ali, atingindo a máxima em 0,08, ou seja, andou 300% a mais do que Bitcoin, né, o Ethereum, sem contar outras altcoins ali. Então, para mim é super importante a gente olhar agora para esse cenário. A gente marcou aqui essa relação de ETH-BTC a mínima desde 2021, né? Então, Ethereum não está tão fraco assim em relação ao Bitcoin desde 2021. Então, isso mostra para mim que a gente pode estar bem perto de um ponto de inflexão aqui de Ether ficar mais forte do que Bitcoin, né? E subir. E com isso outras altcoins andarem junto também, né? A gente vai ter uma confirmação disso superando aqui o 0,5, né? O 0,05 seria uma alta aqui de Ether de 16%, né? 20% frente ao Bitcoin, para a gente ficar num patamar mais confortável. Mas quando você olha aqui para o próprio RSI, né? O índice de força relativa, quando ele bate aqui nas mínimas, como ele está aqui agora, olha o que aconteceu aqui com o Ether, né? Ele chegou a andar nesse movimento aqui, ó, 24% em relação ao Bitcoin. Quando teve esse movimento aqui, ó, também, olha só, andou 12% a mais que Bitcoin. Então, está muito estressado, a galera está muito receosa, eu acho que é um momento interessante. E aí nós temos outros projetos aqui também, ó. Dá uma olhada em Pendle, um projeto que eu praticamente tenho em carteira, tenho pool de liquidez montada, né? Chegou a bater sobre venda aqui ontem. E da mínima que ele teve ontem ali nos 1,87 para o preço atual 2,80, a gente está falando de 47% de valorização, né, de um dia para o outro, né? Da mínima que ele teve para o ponto atual. Então, muitos projetos caíram muito, né? Ó, a Ondo Finance aqui também, ó, saiu de 0,50 para os atuais 0,72, né? A gente está falando de 43% de alta. A própria Chainlink aqui também, ó, saiu dos 8,24 para os atuais 10,28, que daria 23% de alta. E a Aave também, né? Ó, saiu ali, ó, dos 78 para casa dos 100, né?
andando aqui mais de 30%. Então, acho que isso, galera, é super importante nesse momento para vocês olharem. Para mim, as altcoins ainda não acabaram. Para mim, essa correção como um todo foi para limpar o mercado, para tirar muitas pessoas que estavam extremamente alavancadas e tudo mais. E agora a gente tem mais espaço para que o mercado possa subir de uma forma saudável, tá? Quando você olha para a dominância do Bitcoin, está em patamares bem elevados, né? Eu vou trazer aqui, ó, BTC.D, para você ver a dominância do Bitcoin em relação a todo o mercado. Olha aí, tá 57%, é o maior patamar da dominância do Bitcoin, ó, desde, deixa eu trazer mais para trás aqui, ó, desde abril de 2021, é o maior patamar de dominância do Bitcoin, né? Então, não tem um topo de mercado quando a dominância do Bitcoin tá tão alta assim, né? O topo de mercado foi aqui, ó, em novembro de 21. Olha onde a dominância do Bitcoin estava em 39%, agora está em 57%, ou seja, tem um baita espaço aí para altcoins ganharem tração frente ao Bitcoin, para que ele perca um pouco de espaço. Não quer dizer que ele vai cair, mas quer dizer que as altcoins terão uma performance melhor do que Bitcoin. Então, por isso que com esses dados, galera, eu particularmente, por mais que o cenário, né, não é tão tranquilo, você tem muita oscilação, muita volatilidade, é uma loucura, mas são nesses momentos que aparecem aí as melhores oportunidades e para mim definitivamente é um baita momento para comprar, um baita momento para se expor. Se eu gostava ali do Bitcoin perto das máximas, agora para mim faz ainda mais sentido. Tem riscos? Evidentemente que sim, mas para mim tem muitos ativos bem descontados, então muito cuidado para não vender ali as suas criptos muito baratas agora, no momento de, enfim, extremo pânico que aconteceu, porque o mercado ele pode voltar rápido, como mostrei aqui para vocês, tá bom? E quero saber de você, quais criptos você acumulou nessa queda aí de mercado? Me deixe saber aqui embaixo nos comentários. E claro, se curtiu esse vídeo, deixe seu like, se inscreve no canal e tamo junto!